não façam da casa de meu pai lugar de comércio. Por quê? A casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, era costume desse povo, uma vez por ano, subir para Jerusalém, a adorar o Senhor no dia da Páscoa. Então vinha povos de todas as nações da terra, escute, pessoas de todas as nações da terra iam para Jerusalém, para a festa da Páscoa. E essas pessoas que saíam de várias partes do mundo, elas não poderiam levar os bois para sacrificar, elas não poderiam levar os cabritos de partes distantes, e nem as rolinhas para chegar lá e oferecer. Então, algumas pessoas que são empreendedoras, pessoas que são boas de negócios, começaram a ver uma oportunidade naquilo. E aí pensaram: já sei, vamos vender aqui no templo, porque eles vão vir de longe, eles não vão trazer essas coisas, eles chegam aqui e eles compram. Aí a gente vende. Para que era o boi, irmão? Para que era o cordeiro que eles vendiam lá? Para que eram as rolinhas? Para a adoração a Deus, para que os pecados deles fossem perdoados, para que os problemas deles fossem resolvidos. Então eles vêm de longe, e aí a lei dizia: cada um segundo as suas posses. O boi era para quem era o mais rico, então ele tinha condição de comprar um boi. Aí ele comprava o boi e oferecia em sacrifício. O que era mais ou menos classe média comprava o cordeiro e oferecia. Agora os pobres compravam as rolinhas, os pássaros, cada um segundo as suas posses. E era um mercado livre dentro do templo, e era uma feira da marreta dentro do templo. E Jesus começou a observar essas coisas. E os cambistas eram aqueles que trocavam as moedas dos estrangeiros por moedas locais e ganhavam dinheiro. E os sacerdotes e fariseus ainda pegavam os impostos que eram arrecadados ali. Era um verdadeiro comércio, num lugar que deveria ser chamado casa de oração. Então Jesus se indignou com isso. Será que Jesus foi injusto de fazer isso? O povo, os sacerdotes, os líderes religiosos, eles estavam vendendo, irmãos, as bênçãos de Deus. Eles estavam negociando as coisas santas, as coisas sagradas, o perdão, as bênçãos. Era isso que eles estavam fazendo. Foi assim desde os tempos de Moisés. E Deus disse: basta, basta, porque sacrifícios e ofertas estou cheio, estou cansado desse povo que me honra só com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Estou cansado dessas coisas. É por isso que ele vem com um chicote estralando no meio daquele povo, expulsando aquele povo. Então quem foi que disse? Quem se lembrou das escrituras aqui? E disse: bem que está escrito no Salmo 69: o zelo pela sua casa me consome. Quem foi que viu? Os discípulos. Então os seus discípulos se lembraram: o zelo pela tua casa me consome. Os discípulos, irmãos, é quem tiveram revelação do Espírito Santo aqui. Só os discípulos tiveram revelação. É por isso, irmãos, que nós precisamos ser discípulos de Jesus. Você precisa ser discípulo de Jesus. Você não deve ser um religioso, mas um discípulo. Porque Deus, o Espírito Santo, Ele vai se revelar para os discípulos. Os discípulos é quem vão ter o
entendimento. São os discípulos que observam as coisas espirituais. São os discípulos que veem além daquilo que os olhos naturais estão enxergando. Atente para as coisas que não se veem. Quando você estiver andando, quando você estiver na igreja, quando você vier para a adoração, você tem que observar aquilo que os seus olhos não estão vendo. Porque o que os teus olhos estão vendo podem